Boa noite. Olá, boa noite. 70% das praias nordestinas já foram atingidas por vazamento de óleo. E litoral do Espírito Santo tem novos pontos poluídos. A Embaixada da Venezuela em Brasília é ocupada durante horas por cerca de 30 apoiadores do autoproclamado presidente do país, Juan Guaidó. E você vai ver também. Com esquema de segurança reforçado, começa em Brasília a 11ª reunião de cúpula do BRICS. E o ministro Paulo Guedes anuncia negociações para a criação de uma zona de livre comércio com a China. Bolívia alerta Brasil e Argentina que o fornecimento de gás natural pode ser afetado pela crise no país. Mais um dia de protestos em Hong Kong. Manifestantes voltam a bloquear ruas e uma mulher se arma com arco e flecha. Estados Unidos fazem a primeira audiência pública sobre o caso de impeachment de Donald Trump. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Começou em Brasília a 11ª cúpula do BRICS. O evento reúne os presidentes do Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. Nós vamos ao vivo a Brasília com a repórter Caroline Aguiar, que está no Itamaraty e tem mais informações. Boa noite, Carolina. Como é que foi a agenda de hoje dessa reunião? Boa noite, Boris. Boa noite, Gabriela, todos que nos acompanham. Bom, a primeira vez em que os chefes de Estado, os 5 chefes de Estado estiveram reunidos foi agora no fim do dia, no evento de encerramento do Fórum Empresarial BRICS, que é um evento paralelo, digamos assim, que reúne os empresários dos 5 países. E nesse evento todos os presidentes tiveram direito à palavra, falaram, fizeram um pequeno discurso e ressaltaram a necessidade de reforçar os laços comerciais entre os países do BRICS. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro falou que o Brasil está fazendo reformas justamente para se preparar para o aumento dessa corrente de comércio e também para os investidores que ele espera que venham para o Brasil. Neste momento, nós estamos no Itamaraty, porque está marcado um jantar de boas-vindas para os chefes de Estado e a gente está aguardando a chegada desses líderes aqui no Itamaraty. Ao longo do dia, o presidente Jair Bolsonaro já recebeu alguns desses chefes de Estado. Vamos ver na reportagem. A área central de Brasília passou o dia assim, deserta. Ministérios, Congresso e Supremo Tribunal Federal não funcionaram e toda a região foi fechada para a realização da cúpula do BRICS. Mais de 10 mil agentes trabalham no esquema de segurança que se estendeu à base aérea, onde chegaram os chefes de Estado. O primeiro a ser recebido pelo presidente Jair Bolsonaro foi o presidente da China, Xi Jinping. Os dois já tinham se reunido no mês passado, quando Bolsonaro fez uma viagem pela Ásia e Oriente Médio. A China é o nosso primeiro parceiro comercial e, juntamente com toda a minha equipe, bem como com o empresariado brasileiro, nós queremos mais que ampliar, queremos diversificar as nossas relações comerciais. Foram assinados acordos nas áreas da agricultura, transporte, medicina tradicional e cultura. Bolsonaro ainda ofereceu um almoço ao líder chinês, que também teve a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Brasil negocia uma área de livre comércio com a China. À tarde, Bolsonaro se reuniu com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Os chefes de Estado da Rússia e da África do Sul serão recebidos por Bolsonaro amanhã. Também está marcado para esta quinta-feira o encontro oficial da cúpula, que é feito a portas fechadas. Depois da reunião, um documento chamado Declaração de Brasília será divulgado. O BRICS se reúne anualmente desde 2009 e este ano o Brasil exerce a presidência rotativa do bloco. Entre os assuntos que serão tratados estão as crises na Bolívia e na Venezuela, que podem, inclusive, dividir o grupo. Dos 5 países, apenas o Brasil apoia o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó. Além
Além disso, China e Rússia mantinham forte relação com Evo Morales e repudiam a saída dele do poder, o que é comemorado por Jair Bolsonaro. Com o tema Crescimento Econômico para um Futuro Inovador, o encontro da cúpula também deve discutir assuntos relacionados à ciência, tecnologia, inovação e combate à corrupção e ao terrorismo. A não ser que haja alguma manifestação sobre o que ocorre na América do Sul, envolvendo a Bolívia e o Chile, os temas da reunião são mais amplos. Os encontros paralelos entre os chefes de governo e as reuniões com empresários é que podem produzir resultados. Mas o anúncio dos entendimentos para a criação de uma zona de livre comércio entre Brasil e China é extremamente positivo. Abre enormes perspectivas para a nossa economia, desde que, é claro, esse acordo seja muito bem negociado. As vendas do comércio cresceram 0,7% em setembro, na comparação com agosto. É a quinta alta seguida e o melhor desempenho para o mês em 10 anos. Em relação a setembro de 2018, o indicador subiu 2,1%. Já neste ano, acumula 1,3% e nos últimos 12 meses, 1,5%. Olha, esse é mais um sinal da recuperação da economia brasileira. Se o país conseguir avançar nas reformas, como a tributária, da federação à federativa, estarão criadas condições para um avanço ainda mais positivo. O dólar atingiu hoje a segunda maior cotação da história e chegou a R$ 4,18. A alta se deve às incertezas em torno da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Em novembro, a moeda americana subiu 4,38% e no ano já acumula uma alta de mais de 8%. Um levantamento divulgado hoje pelo IBGE reforça a desigualdade de oportunidades e de condições de vida da população de acordo com a raça ou a cor da pele. No Brasil, pessoas pretas ou pardas têm salários menores, cargos mais baixos e são vítimas mais frequentes da violência. Há 2 anos, a dança se tornou a principal fonte de renda de Eduardo. A oportunidade veio por meio de um projeto social desenvolvido no maior conjunto de favelas de Belo Horizonte. O jovem de 24 anos se apresenta até em outros países. Ele conta que, por ser negro, sempre enfrentou muito preconceito no mercado de trabalho. Antes mesmo de ser contratado, na entrevista mesmo, muitas vezes eu já era descartado só pelo fato de ser negro ou de ter o cabelo crespo mesmo. Carla também faz parte do projeto. Durante 10 anos foi diarista, agora é costureira. No meu caso, eu sou negra, favelada e não estudei. Então, eu estudei muito pouco. Hoje eu passo moda, vários desfiles. Segundo o IBGE, uma das maiores desigualdades por raça ou cor está no mercado de trabalho, principalmente na remuneração. Em média, a renda mensal dos trabalhadores negros é 74% menor que a dos brancos. A gente vê que, ao longo do tempo, a população branca ela mantém essa vantagem, tá? Então, a gente não teve uma melhoria, por exemplo, nesse sentido. A desigualdade se manteve. Atualmente, os brasileiros que se declaram pretos e pardos representam quase 56% da população e 55% da força de trabalho. Entre os trabalhadores desocupados ou subutilizados, os negros também são maioria, acima de 60%. Já nos cargos de gerência, a situação se inverte. 70% das vagas são ocupadas por brancos e 30% por negros. Desigualdade que, na maioria dos casos, não depende do nível de instrução. Se você for disputar, por exemplo, com uma pessoa da pele clara do olho mais claro, você pode até ter o currículo melhor que eles escolhem eles. Os indicadores mostram os negros em desvantagem também em condições de moradia, escolaridade, acesso a bens e serviços e mais sujeitos à violência. A taxa de homicídios de pretos e pardos é quase 3 vezes maior que a de brancos. Um dado positivo é que, pela primeira vez, o número de estudantes negros em universidades públicas é maior do que o de brancos.
As razões dessa desigualdade no Brasil são complexas, mas salta aos olhos o racismo, que aqui é subterrâneo, silencioso, num país que mente para si mesmo ao dizer que o Brasil é um cadinho de raças. A embaixada na Venezuela, em Brasília, foi ocupada por cerca de 30 pessoas nesta madrugada. Apoiadores do autoproclamado presidente do país vizinho, Juan Guaidó, teriam tido acesso livre ao local. Mas apoiadores do presidente Nicolás Maduro falam em invasão. No fim da tarde, após 12 horas de ocupação, os manifestantes pró-Guaidó deixaram a embaixada. A Polícia Militar do Distrito Federal precisou reforçar a segurança no local. Houve confusão. Este homem acabou sendo levado pelos PMs. Para os apoiadores do presidente Nicolás Maduro, o que ocorreu foi uma invasão orquestrada por apoiadores do autoproclamado presidente venezuelano Juan Guaidó. O encarregado de negócios nomeado por Maduro, Fred Mergotti, divulgou um vídeo nas redes sociais junto a deputados de partidos da esquerda brasileira. Segundo Mergotti, o local foi invadido irresponsavelmente e a ação viola a Convenção de Viena. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul e apoiador de Maduro, esteve lá no início da manhã. Segundo ele, não há indícios de participação do governo brasileiro na ação. Do outro lado, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, usou as redes sociais para chamar Nicolás Maduro de narcoditador, não um presidente eleito. O parlamentar ainda republicou um vídeo gravado pelo diplomata Tomás Silva, ligado ao grupo de Juan Guaidó. Silva fala que esse é mais um incentivo para que os venezuelanos acabem com o que chamou de usurpação, assim como aconteceu no Brasil nas eleições marcadas para 16 de novembro no país vizinho. Já o presidente Jair Bolsonaro, também pelas redes sociais, disse que repudia a interferência de atores externos e ressaltou que estão sendo tomadas as medidas necessárias para resguardar a ordem pública e evitar atos de violência. Ainda pela manhã, a embaixadora designada por Juan Guaidó, Maria Tereza Belandria, que mantém um escritório fora da embaixada, afirmou em nota que um grupo de funcionários aqui da embaixada da Venezuela havia feito contato com ela para informar que reconhece Guaidó como presidente. Ainda segundo Belandria, eles começaram a abrir as portas e entregar de forma voluntária a sede diplomática à representação legitimamente credenciada no Brasil. O ministro de Relações Exteriores venezuelano responsabilizou o governo brasileiro pela situação. Em nota, o Gabinete de Segurança Institucional afirmou que o presidente da República jamais tomou conhecimento e, muito menos, incentivou a invasão da embaixada da Venezuela por partidários de Juan Guaidó. A Venezuela está sem representação oficial no Brasil desde 2016, quando Nicolás Maduro retirou o embaixador para protestar contra o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. O Brasil reconhece Juan Guaidó e não Nicolás Maduro como chefe de Estado da Venezuela. E no fim da tarde, o Planalto disse ter sido informado que não há venezuelanos na invasão, mas pessoas de outras nacionalidades, como brasileiros e bolivianos. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para discutir soluções para contornar o problema. Fatos como essa invasão não devem, não podem acontecer. Embaixada é considerada território estrangeiro. Assim entendem todos os países do mundo civilizado, sem qualquer outro tipo de consideração a ser feita. Uma invasão como a que aconteceu arranha a imagem do Brasil perante a comunidade internacional. E o fato ganha maior notoriedade porque ocorre exatamente quando grande parte do mundo tem seus olhos voltados para a reunião do BRICS, que acontece em Brasília. O governo de São Paulo lançou um programa de modernização e valorização do professor. O projeto tem como meta atrair novos talentos, melhorar a carreira desses profissionais e mantê-los nos quadros da educação do Estado.
A valorização da educação através do Programa de Modernização da Carreira foi apresentado hoje no Palácio dos Bandeirantes. A adesão ao programa será voluntária. A Secretaria de Educação prevê que um professor em início de carreira, que hoje ganha R$ 2.585 de salário, passe a receber um piso de R$ 3.500 em 2020 e R$ 4.000 em 2022. Uma pesquisa realizada durante os estudos para elaborar o novo plano revelou que 76% dos professores não estão satisfeitos com o salário e 61% não entendem os critérios adotados para a carreira na rede estadual. O governo do estado de São Paulo deve investir R$ 4 bilhões nos próximos 3 anos com a nova estrutura de carreira dos professores. O projeto foi elaborado nos últimos 10 meses e ainda precisa passar pela aprovação da Assembleia Legislativa. Hoje, o professor precisa passar por 64 etapas até atingir o salário mais alto, que é de R$ 7.000. No novo formato, serão 15 etapas para atingir um salário de R$ 10.000. Se quisermos ter boa educação, precisamos investir nos professores, respeitá-los, compreendê-los, melhorar a sua condição de trabalho, melhorar a sua formação e respeitá-lo nas posições e naquilo que eles representam para mudar o status de uma geração. Um ano após o viaduto da Marginal Pinheiro ceder e provocar um verdadeiro caos no trânsito de São Paulo, a Prefeitura da cidade apresentou um balanço das obras realizadas nesse período. O repórter Igor Duarte tem mais informações. Ao todo, foram 7 obras emergenciais em pontes, viadutos, passarelas e pontilhões espalhados pela capital paulista. As medidas foram tomadas após a Prefeitura da cidade vistoriar 222 unidades estruturais. Ao todo, foram identificados 12 locais que precisavam de obras emergenciais. Portanto, além das 7 obras já concluídas, outras 5 estão em andamento. O investimento já chega a quase 38 milhões de reais. O prefeito Bruno Covas, que está internado tratando um câncer no sistema digestivo, publicou um vídeo nas redes sociais para fazer o anúncio. Nós instituímos um novo protocolo que criou uma cultura de manutenção e de avaliação permanente da situação das estruturas, das pontes e viadutos da cidade de São Paulo. Vale ressaltar que esse plano de reestruturação ocorre para evitar novos transtornos, como o que ocorreu em novembro do ano passado, quando o viaduto da Marginal Pinheiros cedeu. O local ficou interditado por 4 meses. 5 veículos que passavam pelo viaduto no momento do acidente ficaram danificados e uma pessoa ficou levemente ferida. São Paulo, Igor Duarte, para o Rede TV News. A Justiça determinou mais um pagamento de indenização a uma família que perdeu 4 parentes da tragédia de Brumadinho. Hoje, mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale foi identificada. Pela decisão, a Vale terá que pagar R$ 8 milhões para a família do empresário Adriano Ribeiro da Silva. Ele estava hospedado na pousada que foi destruída pela lama após o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em janeiro deste ano. Adriano estava acompanhado da esposa, Maria de Lourdes da Costa Bueno, de 59 anos, dos filhos, Camila e Luiz Taliberti, além da nora, Fernanda Damian, que estava grávida de um menino que também foi considerado como vítima. A ex-mulher de Adriano e a mãe dos irmãos Camila e Luiz já tinham conseguido, junto com os pais de Fernanda, uma indenização de R$ 12 milhões pela morte dos parentes. A Vale ainda pode recorrer das 2 decisões. As únicas indenizações já pagas foram para as 49 pessoas que fizeram acordo extrajudicial com a mineradora. Nesses casos, as identidades e os valores não foram divulgados. Hoje, o número de mortos na tragédia subiu para 253. O IML identificou o corpo de Miraceibel Rosa, de 38 anos, que era trabalhador terceirizado na mina. 17 pessoas seguem desaparecidas. A polícia prendeu no fim da tarde de hoje um suspeito de fazer o disparo que matou a garota Kathleen de Oliveira Gomes, de apenas 5 anos.
Segundo a polícia, o homem faz parte de uma milícia que atua na zona oeste do Rio. Kathleen foi atingida por um tiro na manhã de hoje e já é a 6ª criança vítima de bala perdida só neste ano no estado. A menina Kathleen Umbelino de Oliveira, de apenas 5 anos, morreu após ser atingida na perna por uma bala perdida. Muito abalada, a mãe não conseguiu fazer o reconhecimento do corpo da filha no Instituto Médico Legal. Minha filha só tinha 5 anos. Cadê a justiça? 5 anos. O crime aconteceu nesta rua, em Realengo, zona oeste da cidade. De acordo com a família, a menina estava com a mãe chegando na escola quando um carro parou. 3 homens encapuzados desceram. Um deles atirou diversas vezes na direção de um rapaz, mas um dos tiros atingiu Kathleen. Muito tiro. Parecia que ia ter, assim, invasão, alguma coisa assim que aconteceu. Nós ficamos apavorados. As crianças da escola tudo correndo e gritando. E ela botou todo mundo para dentro, puxando as crianças tudo para dentro. Kathleen chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Tentou tranquilizar, falou, mamãe não chora. Aí o sangue já estava escorrendo pela perna, né? Aí, quer dizer, aí foi para o hospital, eles fizeram tudo para poder salvar, operou e tudo. Mas aí quando foi 10 e pouco, ela faleceu. O jovem de 17 anos morreu no local. Ele tinha várias passagens pela polícia. De acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, Kathleen é a 6ª criança morta por bala perdida em 2019. Agora espero justiça, né? Porque isso tem que mudar, que já está demais. Fragmentos do óleo encontrados hoje em mais uma praia capixaba. O novo trecho poluído por pequenas porções fica na praia de Regência, na cidade de Linhares. De acordo com a prefeitura, a substância oleosa atingiu a região da Reserva Biológica de Comboios, em Regência, área turística a 120 quilômetros da capital Vitória. A comunidade vive principalmente da pesca. Resíduos de petróleo também foram encontrados na foz do Rio Doce. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado informou que militares do Exército de prontidão na região já iniciaram o trabalho de limpeza da faixa de areia poluída. Segundo a última atualização feita ontem pelo IBAMA, 527 localidades da costa nordestina e norte do Espírito Santo já foram atingidas pelo óleo derramado no Oceano Atlântico há mais de 2 meses. 2 policiais militares viraram réus acusados de matar um sushi-man em um restaurante na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu em 21 de novembro do ano passado. Os policiais são acusados de matar a tiros Leandro Santana dos Santos quando ele teve um surto segurando uma faca dentro do restaurante em que trabalhava. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação dos agentes. Segundo a acusação do Ministério Público, o tenente Felipe Duzzi e o sargento João Henrique Gubolin agiram com excesso quando a vítima já não representava mais risco para os empregados e clientes do local. Agora, os acusados passarão por uma audiência de instrução e depois o juiz decidirá se eles irão a júri popular. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, indeferiu o pedido da Prefeitura de retomar o controle da linha amarela, que liga as zonas norte e oeste da cidade. Ele também determinou que seja feita uma perícia na via para determinar quem é o credor da linha, se a Prefeitura ou a concessionária. Enquanto o resultado não sai, os motoristas continuam pagando R$ 7,50 pelo pedágio. O Ministério Público de Minas Gerais decidiu arquivar a denúncia de estupro feita por um grupo de pais contra um ajudante de um professor de educação física. O caso aconteceu em um dos colégios particulares mais tradicionais de Belo Horizonte. O estudante de educação física, Hudson Nunes de Freitas, de 22 anos, é auxiliar de professor e foi denunciado por um grupo de pais por supostos abusos sexuais contra crianças do maternal. Após quase um mês de investigações, a Polícia Civil não encontrou nenhum indício de que os estupros realmente teriam acontecido.
Ontem, o Ministério Público pediu o arquivamento da denúncia ao Poder Judiciário. Segundo o MP, os promotores que analisaram o caso não encontraram provas contra Hudson. Segundo o advogado de defesa, o rapaz ainda está afastado das funções na escola e avalia ações de reparação por danos morais. Agora, o pedido de arquivamento será analisado pela juíza da vara especializada em crime contra a criança e o adolescente. Em Belo Horizonte, uma oferta de emprego feita pelo WhatsApp, que vetava candidatas negras e gordas, virou caso de polícia. Em 7 anos de profissão, essa não foi a primeira vez que a cuidadora de idosos, Eliângela Lopes, passou por uma situação dessas. Mas agora ela procurou a polícia e denunciou a discriminação. A gente que tem a pele negra, a gente sofre desde que a gente nasce. Teve uma situação que eu estava numa outra casa, e a patroa falou que era para mim manter o meu cabelo sempre preso, de coque e, se possível, de lenço, para que o meu cabelo não caísse no chão da casa. A oferta de emprego feita no início do mês em um grupo de WhatsApp está anexada ao boletim de ocorrência. A mensagem deixa clara as exigências feitas no processo de seleção. Não podemos ser negra, gorda e precisa de pelo menos 3 meses de experiência. Eu fiquei em estado de choque. A oferta de emprego vinha em nome da Home Angels, que fica na zona sul de Belo Horizonte. A agência trabalha com serviço de cuidadores e tem franquias espalhadas por todo o país. A vaga foi repassada por outra empresa de treinamentos. A responsável pela leveza do afeto se desculpou, dizendo que deveria ter filtrado o conteúdo e que repudia qualquer tipo de preconceito. Em nota, a agência Home Angels afirma que está apurando se houve desvio de conduta por parte de algum funcionário e que não faz parte da cultura da empresa qualquer tipo de discriminação, seja por raça ou característica física. A Polícia Civil confirmou que abriu inquérito por racismo e que vai ouvir testemunhas. De acordo com as leis brasileiras, o crime é inafiançável com pena de até 3 anos de prisão, mais o pagamento de multa. Sou negra, sou sambista também, sou passista de escola de samba, sou avó, sou mãe, sou tudo. E não tenho vergonha nenhuma de ser negra. É um tipo de racismo que é exercido por agências de emprego, nem todas, mas na hora da aprovação, quando a candidata ou candidato estão lá para o teste, para uma conversa. E, aparentemente, esse caso, não temos certeza, mas aparentemente foi divulgado sem querer. Não pode passar sem o enquadramento na legislação penal. Um bandido morreu após tentar roubar um carro em São Paulo, numa área nobre. A ação foi gravada por câmeras de segurança. O criminoso chegou em uma moto, aborda uma mulher que tinha acabado de descer do carro. Segundos depois, um homem que estava ao lado da vítima e trabalha como segurança reage e dispara contra um bandido que tenta fugir, mas acaba morrendo. Segundo a polícia, o criminoso estava armado com um revólver calibre 22 e fingiu ser um entregador de um aplicativo de alimentos. Um incêndio no depósito de carros do governo de Pernambuco destruiu 150 veículos. As causas do fogo são investigadas. A fumaça podia ser vista de longe no galpão que fica no Recife. A maior parte dos carros que foram destruídos já estava fora de operação. De acordo com testemunhas, o fogo começou por volta das 9 da noite de ontem. Para apagar o incêndio, foram mobilizadas 12 viaturas dos bombeiros. Do lado do depósito de 2 hectares, há uma escola pública que suspendeu as aulas por conta da fumaça. Apesar dos estragos, não houve feridos. Há cerca de 5 dias, moradores de um bairro de Conchal, no interior de São Paulo, convivem com uma infestação de sapos.
Os bichos apareceram depois de uma forte chuva e se espalharam por ruas e gramados. De acordo com o Centro de Zoonoses, os sapos não transmitem doenças, mas a população foi orientada a erguer barreiras nos quintais e vedar portas e janelas para impedir que eles entrem nas casas. E uma forte chuva atingiu o estado do Espírito Santo hoje. Na Grande Vitória, famílias ficaram desalojadas. O morador de Vila Velha mostra como ficou a casa dele, completamente alagada. Gente, aqui é dentro de casa, ó, como é que tá? Tudo boiando. A rua parecia um rio, situação que se estendeu por toda a Grande Vitória. O capixaba sofreu para chegar ao trabalho hoje. O temporal atingiu o Espírito Santo durante a madrugada. Somente na capital foi registrado um volume de 200 milímetros de chuva em menos de 24 horas, mais do que a média prevista para o mês inteiro, que era de 181. Chuva forte num espaço curto de tempo. Então, a Grande Vitória, pela característica geográfica que se apresenta, tem muita encosta e grande adensamento populacional nesses locais. Então, nos causa mais preocupação são as áreas de encosta na Grande Vitória. Parte do teto deste hospital não resistiu à força da água. Uma infiltração invadiu o telhado do setor de radiologia, que caiu. Ninguém ficou ferido, mas o atendimento precisou ser suspenso. Deslizamentos de terra interditaram casas. Pelo menos 40 pessoas estão desalojadas e a chuva deve continuar. Nós temos uma previsão de chuva continuada até amanhã e de amanhã até domingo uma suavização desse processo chuvoso, né? Mas de domingo para segunda a gente volta a ter chuvas mais fortes com pancadas. E vamos ver como fica a previsão do tempo em todo o Brasil com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A quinta-feira, véspera de feriado, será com chuva isolada no norte, no centro-oeste e também no sudeste. Em Vitória, no Espírito Santo, a chuva continua, então atenção, porque tem risco de trovoadas e alagamentos. A temperatura mínima não passa dos 24 graus. No sul, o tempo continua encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em toda a região e pode ter queda de granizo e rajadas de vento no Paraná e também em Santa Catarina. No Nordeste, o sol aparece entre poucas nuvens e só deve chover no sul da Bahia. As temperaturas na região norte continuam elevadas, mas tem previsão de chuva do período da tarde. Em Boa Vista, a máxima não passa dos 34 graus. Em Manaus, 35 graus. E se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. A cidade de Veneza, na Itália, tem a pior inundação dos últimos 50 anos. 2 pessoas morreram, incluindo um idoso que foi eletrocutado na própria casa. Na noite de ontem, o nível da água alcançou 1,87 m de altura. A cripta da famosa Basílica de São Marco ficou debaixo d'água. Os pisos térreos de hotéis, lojas e casas também foram danificados. Algumas regiões estão sem energia elétrica. Todas as escolas da cidade foram fechadas. Segundo o prefeito de Veneza, a situação é um desastre e os danos ainda serão contabilizados. Na Austrália, cerca de 140 focos de incêndios florestais continuam a castigar o país. O helicóptero que combatiu o fogo caiu no estado de Queensland. O piloto ficou levemente ferido e foi levado para um hospital no estado. Ao menos 3 pessoas já morreram e 4 seguem desaparecidas. Mais de 150 casas foram destruídas. As chamas atingem cerca de 10 mil quilômetros quadrados. Moradores de Nusa, um resort à beira-mar na costa norte do país, foram forçados a deixar suas casas. De acordo com as autoridades, a intensidade do incêndio diminuiu um pouco com a chegada de ventos frios vindos do sul, mas a situação deve voltar a piorar com a chegada do verão.
Hong Kong entra no 4º dia consecutivo de protestos. Os confrontos se intensificaram depois da morte de um manifestante. O correspondente da Rede TV, Marcelo Espíndola, traz os detalhes. Mais uma vez, Hong Kong amanheceu parada. Os manifestantes voltaram a bloquear as ruas e as filas ficaram imensas nos terminais de ônibus, as estações do metrô lotadas. Na Universidade Chinesa da cidade, um manifestante esperava a chegada da polícia com um arco e flecha. Mas a situação se complicou mesmo foi na área central, onde bancos da China continental foram destruídos. Não demorou e veio a tropa de choque para fazer as primeiras detenções. Na hora do almoço, cerca de 1.000 pessoas que trabalham no centro financeiro trocaram a refeição pelo protesto na avenida. Esta ativista, que não quis se identificar, tem protestado desde o início de junho e explica que a região central da cidade é uma das mais ocupadas e mais caras, lugar onde muitas das pessoas trabalham e que o apoio delas mostra a importância da luta. Essa daqui é a Duval Road, uma das principais avenidas do centro de Hong Kong. Além dela, as outras avenidas deste cruzamento estão completamente bloqueadas, com muito bambus, pedras e cheias de cacos de vidros. Tudo indica que este vai ser um dos lugares de confronto. E foi. De repente, a polícia apareceu arrastando tudo com um caminhão antimotim e lançando gás lacrimogêneo. Muitos que saíam do trabalho durante a operação da polícia passaram mal por causa do gás, que ficou concentrado dentro da estação do metrô. Houve muito corre-corre. Alguns não conseguiram escapar e foram detidos. Só nos primeiros dias desta semana, cerca de 500 pessoas foram presas. Até agora, a polícia prendeu aproximadamente 4.000 manifestantes, sendo que 40% são estudantes. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. A Bolívia alertou o Brasil e a Argentina que o fornecimento de gás natural pode ser comprometido pela crise política que afeta o país. A senadora Jeanine Áñez se autoproclamou presidente interina na noite de ontem. Disse que a decisão é constitucional e que vai fazer o necessário para pacificar o país. Para pacificar o país. Uma sessão extraordinária na Câmara seria realizada ontem para discutir a sucessão do cargo de Evo, mas foi cancelada por falta de quórum. Os membros do partido de Evo não compareceram, justificando que não conseguiram chegar por conta do bloqueio de opositores nas estradas. Hoje, Áñez assumiu as funções presidenciais na casa do governo boliviano. Enquanto isso, apoiadores do ex-presidente Evo Morales continuavam a protestar pelas ruas de La Paz, pedindo a renúncia de Áñez. Para Evo, que está exilado na Cidade do México, a decisão da senadora não segue a Constituição e deveria ter sido aprovada em Assembleia. Não respeitou a Constituição? O ex-presidente também negou que tenha havido fraude na apuração das eleições presidenciais do dia 20 de outubro, quando foi reeleito pela 4ª vez. Após uma auditoria, a Organização dos Estados Americanos constatou irregularidades. No entanto, Evo acusou a OEA de recomendar novas eleições por decisões puramente políticas. Que hagam alguma coisa ilegal. Segundo a estatal petrolífera da Bolívia, a crise que atinge o país pode atrapalhar o fluxo de transporte de gás natural, que corre o risco, inclusive, de ser interrompido. A Petrobras, uma das principais compradoras do combustível boliviano, e a empresa argentina IEASA informaram que, por enquanto, o recebimento de gás natural segue normal. O Brasil reforçou a segurança na fronteira com a Bolívia por causa dos protestos contra e a favor ao ex-presidente Evo Morales.
As secretarias de segurança pública do Acre, Mato Grosso e Rondônia fizeram recomendações de segurança sobre o país vizinho e aumentaram o patrulhamento em pontos específicos dos 3.400 quilômetros de divisa entre os dois países. A Bolívia sofre com protestos contra e a favor do ex-presidente Evo Morales. A Secretaria de Segurança do Acre aconselha que brasileiros evitem cruzar a fronteira, inclusive os estudantes de Epitassolândia e Brasileia, que estudam em universidades bolivianas na cidade de Cobija. 20 homens do batalhão de choque da capital Rio Branco foram designados a auxiliar as forças de segurança em Epitassolândia. Já a Secretaria de Segurança de Mato Grosso informou que apenas as ambulâncias estão passando. A linha regular entre Cuiabá e Santa Cruz de la Sierra está impedida de passar pela fronteira e o acesso pela BR-070 está bloqueado. De Porto Velho, Rondônia, João Ricardo para o Rede TV News. Pelo segundo dia seguido, soldados israelenses e militantes palestinos entraram em confronto em Gaza e na Cisjordânia. Até agora, 24 palestinos morreram, entre eles uma criança. Não há informações de feridos do lado de Israel. As imagens mostram soldados israelenses sendo recebidos a pedradas e revidando com tiros ao chegar no acampamento de refugiados localizado em Hebron, cidade palestina da Cisjordânia. Um vídeo amador registrou o momento em que um palestino, ao deixar a sua casa, é atingido por um tiro no peito. Ele cai e é levado para dentro de um carro, mas não resiste. Imediatamente, o enviado da ONU ao Oriente Médio, Nikolai Ladenov, escreveu no Twitter que o ato das forças militares de Israel precisa ser minuciosamente investigado, já que o palestino aparentemente não oferecia risco algum. Militantes palestinos voltaram a lançar dezenas de foguetes de Gaza, mas a maioria parou no sistema antimíssil de Israel. Mesmo assim, as sirenes de emergência dispararam. Em 2 dias de confrontos em Gaza e na Cisjordânia, 24 palestinos morreram, inclusive uma criança de 7 anos. Não há informações de feridos do lado israelense. Israel informou hoje que 17 dos mortos eram militantes ligados à Jihad Islâmica e ao Hamas, 2 grupos considerados terroristas pelo governo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu que fará o que for necessário para restaurar a segurança no território israelense e que vai manter a ofensiva nas fronteiras de Gaza e na Cisjordânia por tempo indeterminado. O conflito começou na segunda, depois que o líder da Jihad Islâmica, Bahuaba Abu Alata, e a mulher dele foram executados numa missão da Força Aérea Israelense. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. Os Estados Unidos tiveram a primeira audiência pública no caso do impeachment de Donald Trump. 2 testemunhas-chave prestaram depoimento hoje. A audiência foi transmitida ao vivo pelas principais emissoras americanas. 2 diplomatas prestaram depoimentos sobre o caso que apura se Donald Trump pediu ajuda ao governo da Ucrânia para ter vantagem na eleição presidencial americana do ano que vem. Uma das testemunhas ouvidas em Washington foi o embaixador em exercício dos Estados Unidos na Ucrânia, William Taylor. Ele afirmou que Trump se preocupou mais com uma investigação do ex-vice-presidente Joe Biden do que com a Ucrânia. Taylor também disse que, ao chegar a Kiev, percebeu haver 2 canais de políticas da Casa Branca no país. Um regular e outro altamente irregular. Outro importante depoimento foi o de George Kent. Ele é o vice-secretário assistente de Estado e responsável por supervisionar a política dos Estados Unidos na Ucrânia. Kent disse conhecer os esforços do advogado pessoal de Trump, Rudolph Giuliani, para interferir na diplomacia americana na Ucrânia. O impeachment tem como foco uma ligação telefônica que Donald Trump fez em julho para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Trump teria pressionado o governo ucraniano a investigar o filho de Joe Biden, Hunter Biden. O ex-vice-presidente americano é um dos principais pré-candidatos dos democratas à presidência. Hunter fez parte do conselho de uma empresa de gás ucraniana que foi investigada por corrupção. Não foram encontradas irregularidades contra ele. Para pressionar o presidente ucraniano a investigar a fundo a família Biden, Trump teria congelado um repasse militar ao país de 250 milhões de dólares. Trump nega as acusações. Na Casa Branca, Trump recebeu o presidente da Turquia.
Recep Tayyip Erdogan, e voltou a chamar o processo de impeachment de caça às bruxas e uma piada. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Agora o esporte, a seleção brasileira faz os últimos preparativos para o grande clássico contra a Argentina nesta sexta-feira. E o maior desafio é acabar com um jejum de 4 partidas sem vitórias. Para conseguir um bom resultado contra os hermanos, Tite vai apostar na molecada que vem fazendo a diferença. Mesmo sem ganhar há 4 partidas, o clima na seleção brasileira é o melhor possível. É que enfrentar a Argentina empolga, né? Sempre bom jogar um derby, né? Um clássico, ainda mais da grandeza de Brasil e Argentina, que para mim acho que é o maior clássico do futebol. Até porque o Gabriel Jesus tem um bom retrospecto contra o rival. Nas 4 vezes que enfrentou os hermanos, ganhou 3 e perdeu apenas uma. O bom retrospecto fez o atacante provocar os companheiros de City. É que pela Argentina vão atuar Agüero e Otamendi. Conversei mais com o Otamendi, fiquei ali zoando ele, falei que se ele trombasse agora eu ia devolver. O Messi, que neste ano foi eleito pela 6ª vez o melhor jogador do mundo, também estará em campo. Ele vai ser a maior arma do técnico Scaloni. Já o Tite não vai ter o Neymar, que nem convocado foi por causa de contusão. Mas o comandante tem uma arma secreta. É ele, o Wesley, o novo atacante das pernas tortas. Minha perna esquerda é maior que a direita, 3 centímetros. Já tentei botar palmilha para tentar acertar, mas meu corpo não adaptou. Como o Garrincha, né? Deu certo, né? Antes eu ia bem só na esquerda e agora eu já consigo jogar no mesmo nível na direita, posso ir por dentro também, então acho que não tem uma posição preferida assim. Onde me colocarem eu vou jogar e vou dar o meu melhor. Tá certo, o pedido tá feito, Tite. Falta agora você acabar com o mistério e definir logo o time que entra em campo. Uma marquise desabou na Rua Bela Sintra, região da Avenida Paulista, em São Paulo, agora há pouco, e deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima que sobreviveu foi levada ao hospital com vários traumas no tórax. A estrutura era de um prédio residencial e a rua está interditada. Ainda não se sabe a causa do acidente. Com o início da temporada de chuvas no Brasil, aumenta a preocupação com a dengue. 2019 é o 3º ano com mais notificações da doença. Nas ações de combate à dengue, até uma pequena bromélia é motivo de preocupação. A planta pode acumular água parada. Dona Oraldina garante que faz a parte dela. Hoje é porque eu joguei uma aguinha lá, mas eu tenho bastante cuidado. O mosquito pode acontecer de botar ali e dar esse problema aí de dengue que nós temos. Segundo as autoridades da área de saúde, cerca de 80% dos focos de dengue estão dentro das casas, principalmente nos tradicionais pratinhos de plantas. Os agentes de controle da doença chamam a atenção também para este recipiente, na parte de trás da geladeira. Qualquer água dentro da geladeira que cair, ela vai direto para cá. Se for possível, está puxando essa geladeira e se tiver água, a pessoa venha e seque esse ponto com água. Em Minas Gerais, cerca de 7 milhões de habitantes estão em alerta. São moradores de 242 municípios, onde foram identificados criadouros do Aedes aegypti acima dos limites aceitáveis. A chegada do período chuvoso aumenta o risco. É um momento que a gente fica com o sinal de alerta, né? Porque tem uma tendência de ter um aumento da população do mosquito e um maior número de casos da doença sendo registrados. A doença é motivo de muita preocupação também em São Paulo e Goiás, que junto com Minas Gerais concentram 70% das notificações. Segundo o Ministério da Saúde, desde janeiro, os casos confirmados e suspeitos passam de 1.400.000 em todo o país, aumento de 700% na comparação com 2018. O número de mortes é 5 vezes maior. Em pouco mais de 10 meses, 683 pessoas perderam a vida por causa da dengue. Como os imóveis residenciais são os maiores problemas, né? Depende da postura do morador, né? O morador tem que contribuir, porque aí vai resolver 80% dos problemas. Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite, até amanhã.